Bom, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, todos em casa, tá bom? Eu tô soltando esses vídeos de maneira um pouco mais rápida para a gente poder avançar um pouco com a disciplina, mas os próximos eu vou tentar espaçar um pouco mais o tempo, tudo bem? Bom, a gente aqui vai para a nossa aula 2, tá? Essa aula 2 continua um pouco do que a gente viu na sala de aula na nossa primeira aula, mas eu vou avançar um pouquinho mais, então acompanhe até o final esse vídeo, beleza? Bom, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes, tudo bem? Algumas definições importantes, tá? Bom, quais são essas definições importantes? Muito simples, pessoal. Então, pontos colineares. Vamos falar sobre pontos colineares. Bom, a gente já viu o que é colinear, certo? Estou falando pontos colineares, são pontos que estão em uma mesma reta, certo? Então a gente tem aqui o ponto P, o ponto Q e o ponto R, todos na reta Azinho, por exemplo. Tudo bem? E aí, como a gente já viu da nomenclatura, a gente pode falar que o ponto P pertence à reta A, pode falar que o ponto Q pertence à reta A, tudo bem? E também o ponto R pertence à reta A, tudo bem? Bom, continuando, a gente também tem um segmento de reta, tá? Importante esse segmento de reta. É importante esse conceito porque vocês precisam prestar atenção. Quando a gente fala segmento, é uma parte da reta, tá? Aqui a gente está representando a reta com essa setinha, como se ela fosse infinita, tá? Quando é segmento de reta, vai ser algo bem estabelecido. Então, por exemplo, se a gente tiver dois pontos, a gente já viu que um dos axiomas é que eu posso ligar dois pontos por uma reta, tá? Aqui a gente pode ter o ponto A e o ponto B, e aqui a gente pode ter a reta R, tá? Se eu fizer a reta começando nesse ponto, terminando nesse, sem aquelas setinhas, quer dizer que é um segmento de reta, tá? A representação desse segmento de reta vai ser assim. A gente vai colocar o ponto que ela começa, o ponto que ela termina, e em cima a gente vai colocar um chapéuzinho assim, tá? Aqui vocês vão ver que vai ter as setinhas, mas é só para significar que é uma reta, tá? Que é um segmento de reta. Tudo bem? A gente também, aqui a gente pode falar que é uma reta, tá? Mas a gente pode representar mais fielmente ainda, sendo um segmento de reta, como se fosse o A, o B e só um tracinho. Tudo bem? Vocês vão ver que as duas nomenclaturas são usadas, mas a mais comum é essa. É o A e o B com tracinho. Então, se a gente tem um A e um B, letras maiúsculas, então ponto A, ponto B, e tem uma reta que vai desse ponto A até esse ponto B, tá? Então, mais especificamente, a gente pode falar que isso aqui é um segmento de reta. Tudo bem? Pode falar que é um segmento de reta, a gente pode falar que é entre os pontos A e B, tá? Entre A e B. Eu vou colocar só A e B, porque a gente já sabe que letra maiúscula é ponto, mas você pode escrever até aí no seu caderno, entre os pontos A e B. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui então. Lembre-se sempre que vocês podem adiantar o vídeo, tá? Vocês podem colocar numa velocidade um pouco maior. Eu mesmo costumo assistir os vídeos na internet de aulas, geralmente na velocidade 1.25, às vezes 1.5, mas depende do quanto que eu estou entendendo a matéria e de quão rápido que o professor segue. Tudo bem? Então, agora a gente vai falar de semi-reta. Semi-reta. Tá? De novo, misturando letra de forma com letra de mão, tá? Mas não ligue para isso não, tá?
Bom, semi-reta é uma reta que começa num ponto e é infinita, tá? Agora a gente já sabe, a gente tem um ponto A aqui, a reta R, só que começa no ponto A e não tem outro ponto de parada, então ela vai até o infinito, tudo bem? A gente não tem uma representação para esse tipo de semi-reta, mas se vocês verem algo do gênero que começa num ponto e não tem fim, é uma semi-reta, tudo bem? Bom, a gente também tem um segmento de reta adjacente, né? Bom, o que é isso? Segmento de reta adjacente. Opa. Adjacente. Né? Bom, o que é o segmento de reta adjacente, né? Aí aqui eu vou colocar a definição, a gente escreve ali, a gente desenha ali do outro lado, tá? Bom, esses são consecutivos são colineares tá? E com apenas um ponto em comum. Bem, para vocês conseguirem visualizar, tá? Eles são consecutivos, colineares e com apenas um ponto em comum, né? Bom, o que é isso, né? Às vezes vocês não entendem muito bem a escrita, mas a gente pode desenhar e ficar mais fácil. A gente tem um segmento de reta aqui, que ele pode ser infinito, tudo bem? Segmento de reta. E aí, adjacente, né? Então, segmento de reta adjacente. Então, são adjacentes por ponto, né? Que eu esqueci de colocar. Então, adjacentes por pontos. Então, a gente tem o segmento de reta e aí a gente vai ter pontos adjacentes, né? A gente vai ter um ponto aqui, um outro ponto aqui e um outro ponto aqui. A gente pode ter um ponto P, um ponto Q e um ponto R. Agora eu preciso que vocês lembrem daquele conceito que a gente viu agora, né? Se a gente tem uma reta começando no ponto P e terminando no ponto Q, a gente tem um segmento de reta, certo? Então vamos escrever ela aqui, ó. A gente tem um ponto P, um ponto Q e um segmento de reta, certo? Mas a gente também tem um outro segmento de reta que vai do ponto Q até o ponto R. A gente pode escrever aqui, ponto Q até o ponto R e um segmento de reta, certo? Aí vocês conseguem visualizar que essas retas elas estão um do lado da outra. Adjacente é isso que significa. Quando a gente tem alguma coisa que é adjacente à outra, significa que ela está ao lado da outra. Então a gente tem o segmento de reta que vai de P até Q, adjacente ao segmento de reta que vai de Q até R. Tudo bem? A gente pode falar que eles são adjacentes com o ponto Q em comum. Com o ponto Q em comum. Tudo bem? Aqui é comum, tá, pessoal? Tudo bem? Bom, continuando. Igual eu falei, pessoal, dúvidas, tá? Vocês podem mandar no WhatsApp. Ou a gente pode também tirar dúvidas nas aulas, nas lives, tá? Que eu vou deixar disponível, se por acaso alguém conseguir participar. Vamos falar aqui só de mais dois conceitos importantes, tá? Que é o segmento de reta congruente. Segmento de reta
congruente. Tá? Se por acaso, é igual eu falei na primeira aula, pessoal, se por acaso minha letra vocês não estiverem conseguindo entender ou achar que pode melhorar um pouquinho, me falem também, tá? Que aí eu começo a mudar. Porque aqui eu escrevo de um jeito, mas às vezes escrevendo de outros jeitos consigo ficar um pouquinho melhor, tá? Bom, congruente, muito importante, né? Quando eu estava no cursinho e eu vi isso pela primeira vez, eu travei, porque eu não sabia o que era congruente. É uma palavra estranha, eu nunca tinha ouvido falar, mas o significado dela é que é iguais, tá? Agora lê de novo, segmentos de reta iguais, né? Ou segmentos de retas iguais, tá? O que significa isso? São retas que são iguais, simples. Se a gente falar que a gente tem um ponto A e um ponto B, vamos fazer um segmento de reta aqui e vamos representar ele aqui. Do A ao B a gente tem um segmento de reta. E a gente pode ter um outro segmento de reta também, que vai do ponto C até o ponto D, tá? Eles não estão na mesma reta. E aqui pode ser a reta R, e aqui pode ser a reta S. Tudo bem? Então a gente tem de C a D, segmento de reta. Aí o que a gente pode falar? A gente pode falar que isso aqui é a reta R, certo? E essa aqui é a reta S, S minúsculo, tá? Bom, e a gente pode falar que eles são congruentes. Então, por exemplo, se aqui tiver 5 metros, aqui também vão ter 5 metros. Agora pode parecer um pouquinho fácil, né? Um pouquinho intuitivo, mas você vê que com os exercícios é importantíssimo. Se a gente fala que a gente tem um triângulo que é congruente com outro, ou uma parte de uma reta que é congruente com outra, vocês vão saber que é iguais. Tudo bem? O tamanho é igual, então é importante vocês saberem isso. Então a gente pode falar que elas são duas retas congruentes com o mesmo comprimento. Tudo bem? Vamos falar aqui do último ponto importante, que é o ponto médio. Bom, ponto médio, né? Muito simples também. Se a gente tem uma reta, vamos desenhar aqui uma reta. Vamos desenhar essa reta aqui, tá? De A a B com 5 metros. De A até o ponto B, a reta R, que tem 5 metros. Tudo bem? Se eu te pedir, encontre o ponto médio da reta R, o que vocês fariam? Bom, simples, né? Vamos dividir ela no meio. Ponto médio é a média. Então a gente pode falar que a gente vai ter de A até alguma coisa. Então a gente pode falar que tem um ponto aqui, sei lá, um ponto C, e o resto da reta, tá? Que não ficou do mesmo tamanho, tá? Vamos só tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Então aqui a gente tem o ponto A, que a gente tinha inicialmente. Tem o ponto B também e tem o ponto C aqui no meio. Esse ponto C está dividindo a reta em duas retas. Uma reta de 2,5 metros e outra reta de 2,5 metros. Ou seja, pode ser a reta S e Q. Tudo bem? O que a gente poderia falar aqui? Que a gente tem uma reta, um segmento de reta entre A e C, que é o S, que vale 2,5 metros. Às vezes eu faço o M assim, que tem duas voltinhas, mas uma professora minha do cursinho, inclusive, falou que o certo do M é assim, né? O N que só tem uma voltinha, tá? Só um detalhe aí de português. E aqui a gente tem o segmento de C a D, tá? Que é a reta Q, que vale 2,5 metros. Tudo bem? Simples, né? Professora, eu poderia falar que é de C a A? Bom, vamos ver. Se a gente for de C até A, ela continua valendo 2,5 metros, não continua? O comprimento dela é 2,5 metros, então também poderia falar. Se por acaso vocês verem no exercício que ele inverteu a ordem, vocês podem inverter também. De C até A ou de B até C. Tudo bem? Aqui a gente não tem restrição porque a gente está falando de metros. Por exemplo, se fosse uma
se fosse algo que trocasse o sinal, né? Igual, de C até B vale 2,5, de B até C vale menos 2,5. Quer dizer, você estava nesse ponto, você andou 2,5, depois você quer voltar 2,5, tá? Então seria negativo. Mas nesse caso, como a gente está falando de comprimento, tanto faz o comprimento ser daqui até ali ou daqui até ali. Tudo bem? Beleza? Bom, essa aula era isso, tá, pessoal? Eu vou gravar só mais um vídeo em relação a essa parte, para a gente poder fazer alguns desenhos de figuras geométricas. E aí a gente encerra e continua nas próximas aulas mais esparçadas, tá? Eu acho que eu vou fazer uma live para falar sobre essa parte do conteúdo, tá? Sobre alguns exercícios da lista. E aí a gente continua, tá, pessoal? Boa semana, bons estudos, tudo de bom. Até mais, um abraço.